Bom dia a todos. Essa é a nossa gravação com a professora Thais Moura. Eu vou iniciar aqui algumas perguntas. Todos fiquem à vontade para me interromper um momento que quiserem, para fazer perguntas também. E vamos lá. Professora, a primeira pergunta é: onde você nasceu e onde você mora atualmente? Então, eu queria que você Tá. falasse um pouco disso. Se vocês me permitem, né, antes de Com começar certeza. a responder as perguntas, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu fiquei muito surpresa, mas feliz, assim, ao mesmo tempo, quando eu recebi o convite, por não estar mais no quadro de professores da FAGEI, né, pelo fato do meu contrato já ter sido encerrado. E, assim, eu achei a iniciativa muito interessante e desde que eu entrei na UFO como aluna, né, na página como aluna, não me lembro de uma iniciativa parecida com essa, né? E acho extremamente importante o estreitamento desse vínculo, né, entre aluno e professor. Eu sempre tentei fazer isso de uma forma ou outra, né, também de uma forma mais informal. Então, parabenizo aí a vocês, né, por essa iniciativa, achei bem legal. Bom, então, onde eu nasci? Sou de Uberlândia mesmo, nascida e criada nessa cidade maravilhosa. Falo bem de Uberlândia para todo mundo, porque eu acho que quando a gente começa a ir para outros lugares e ver a realidade de outras cidades, a gente chega à conclusão de que aqui é uma boa cidade para se morar, né, para trabalhar. Então, eu sou daqui mesmo e eu gosto muito da minha cidade. Professora, você pode contar um pouco ali como é que foi seu ensino básico ali, o fundamental, primeira, quarta série? Aham. Eu sempre estudei em escola pública, escola estadual, até o primeiro colegial. Só depois que eu fui para uma escola particular. E na minha época, assim, até que o ensino da escola pública era muito bom. E eu era aquela aluna, eu não era aquela aluna nota 10 em tudo não, viu? Eu era aquela aluna que tirava 8, 8,5, 9, né? Mas eu era muito dedicada, sempre fui, muito esforçada. Então eu estudava muito. Sentava na frente, sempre sentei na frente, né? E eu me considerava amiga das professoras, assim, né? Então, eu passava matéria no quadro para alguma delas. Não sei se vocês já viram isso, né? Tem algumas professoras que pedem esse tipo de coisa. Quando elas saíam da sala, pediam para eu anotar os nomes de quem conversava. Então, foi tão bom recordar disso, né? E aí que eu fui pensar, olha, desde criança eu já tinha alguma coisa dentro de mim relacionada à aula, dar aula, sala de aula, né? Mas só agora eu fico uma consciência disso, mas eu sempre gostei de ajudar as professoras, né? Em sala de aula. E um outro ponto também é que eu gostava muito de português, né? E por quê? Porque eu tive uma professora muito exigente. Ela se chama Mônica. E ela fazia a gente repetir, escrever várias vezes a conjugação dos verbos. Então, olha que interessante, né? Uma memória que eu tenho. E se hoje assim, eu me comunico bem, se eu escrevo bem, se eu tenho facilidade, muito disso vem lá dessa época, né? Da terceira, quarta, quinta série, por conta dessa professora. E aí eu fiquei pensando também na influência que os professores têm, né? Em relação aos alunos, assim, fazer a gente gostar ou não de uma determinada disciplina, né? Então, eu me recordo com muito carinho dessa professora, né? Das aulas de português. E um outro detalhe também que eu fiquei recordando, né, foi da hora do recreio, né, que naquela época eu não falava intervalo, falava recreio. E aí eu adorava, porque a gente tinha a rádio da escola. Naquela época não tinha Instagram, né, celular, WhatsApp, essas coisas, então o nosso meio de comunicação era a rádio da escola. E aí tocava músicas e também tinha os recadinhos, né, que a gente mandava uns para os outros. E eu gostava muito de dançar também na hora do recreio, né? Aquelas músicas de axé faziam muito sucesso na época. Um outro ponto também é que eu era muito competitiva nas aulas de educação física, né? Eu participava muito e eu jogava carimbada, né? Ou queimada, para quem conhece, jogava vôlei, handball também. Então eu gostava muito e eu era muito competitiva, assim. Essa rádio aí era tipo assim, um alto-falante nas salas? Era na hora do recreio, então era assim no pátio, né, da escola.
Aí tinha os recadinhos, né, das meninas para os meninos, às vezes recadinhos de amizade. Então era uma forma também da gente paquerar, né, entre aspas, assim, flertar. E também uma outra forma que a gente tinha para fazer isso era através das figurinhas de bala Ice, né? Não sei se vocês já viram, tem umas figurinhas assim mais assim, né, de romântica, então a gente mandava entregar a figurinha para a pessoa. Que inocência, né? Quanta inocência, né? A gente tinha aí 9, 10. Dobrava ela, era um beijinho, né, professora? Quando dobrava, dava um nozinho, era mandando um beijo. Então, ai, que fase gostosa, né? Muitas boas recordações. Professora, você pode falar o nome da escola? Assim. Posso? Escola Estadual Antônio Luiz Bastos. Ah. E você morava ali nas regiões também, ali perto, professora? Ou você também atravessava a cidade? Não, não, nunca morei perto das minhas escolas, sempre morei num outro bairro que ficava mais distante, né? Mas como essa era uma escola, uma das melhores, assim, dessas estaduais, então a minha mãe fazia questão, né, de deslocar, mas para que a gente estudasse numa escola um pouco melhor. Então, até me lembrei de outro fato, a gente ia e voltava de ônibus, né? Só que assim, aí os nossos pais orientavam, a gente ia com outros vizinhos, outras crianças que moravam perto também na mesma rua, e sempre andávamos juntos, né? A dica era nunca se separem, sempre juntos. Saiu da escola, é direto para o ponto, pegava ônibus, porque os pais não tinham carro. Então a gente tinha que aprender a se virar desde criança. Hoje eu penso, né, quantos perigos, né, estavam envolvidos nisso daí, mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Professora, você ficou lá no Luiz Bastos até da primeira ao oitavo ano? Ao primeiro, ao primeiro colegial. E por que você resolveu ir para pública? Não, particular, professora. Da pública para particular. Então, porque aí começava a se aproximar aí o vestibular, né, e eu comecei a perceber que eu deveria me preparar um pouco melhor. Na verdade, o meu pai, na época, antes de eu entrar no primeiro colegial, meu pai já falava para eu ir para uma escola particular. Mas eu muito envolvida com as amizades, né? Não queria perder as amigas, deixar as amigas para trás, né? Hoje eu repensaria isso, né? Um pouco, porque eu poderia ter ido para uma escola particular desde o primeiro colegial. Eu só fui a partir do segundo, que aí eu vi que realmente se eu não fosse, eu poderia ficar prejudicada, né, em relação ao vestibular, porque é gritante, infelizmente, né, gritante a diferença de ensino, né, de exigência, nível de exigência. Professora, e aí você chegou no ensino médio, né? E assim, aí vai aproximando aquela escolha, aquela famosa escolha que o jovem passa. O que ele vai fazer? Qual que é a faculdade? Como é que foi esse processo? Por que você escolheu? Qual graduação você fez? Por que você escolheu ela? Eu fiz administração e eu escolhi muito em virtude do exemplo do meu pai que eu tinha, né? Porque ele já era executivo, né, do Grupo Algar, então ele tinha aquela vida de executivo, de viajar, e eu achava aquilo o máximo, né, já ganhava bem, então eu já tinha aquela imagem, eu queria muito ser executiva, uma executiva de grande empresa. Então foi assim que eu escolhi, né, muito baseado, também olha só, o quanto os pais, né, podem exercer essa influência, né, nas nossas escolhas, então foi muito baseado nisso. E também, né, gente, vocês sabem, ter que fazer uma escolha dessas com 16, 17 anos é muito difícil, né? Sem ter muitos elementos, sem voltar para si mesmo e ver as suas habilidades, né? Suas competências. Eu não tinha essa noção. Na minha época era comum o teste, aquele teste lá de vocação, vocacional, né? Acho que falava isso. Mas nessa era muito superficial, era baseado em quê? Facilidade nas matérias. Então, se você gostava de biologia, você ia para ciências biológicas. Se era exata, você tinha que fazer engenharia. Então, muito superficial, né, na minha opinião. Mas foi assim a minha escolha. E aí você entrou na FAGEM, professora, na UF. Tá, gente? Na UF. Inclusive, essa foi a minha primeira grande conquista profissional. Foi a minha aprovação no vestibular, né, da UF. Que hoje ainda tem, né, esse peso, mas naquela época ainda tinha mais.
Era muito difícil, concorrência, o curso era só noturno, não tinha integral, não tinha o curso de gestão da informação, então era muito concorrido. E aí eu me lembro, naquela época também não tinha internet, assim, não. Era a relação de aprovado saía pela rádio. Então a gente tinha que ficar escutando, esperando chegar o seu curso e depois chegar seu nome. E o meu começa com T, eu sempre era uma das últimas. Então aquela expectativa, adrenalina, e aí eu lembro que foi chegando no S, aí chegou no T, aí falou Thaís Alves Neves, que foi uma colega minha. E aí eu, ai meu Deus, aí falou o meu em seguida, né? Thaís Moura Martins dos Santos. Nossa, que sensação boa, né? Aí fui para o colégio, pintei, né, o rosto, fui para o sinal, fiz todas aquelas coisas, né? Aqueles ritos lá de aprovada. Então foi muito bom. E depois que você entrou, professor, assim, qual que foi sua postura lá dentro? Você é aquele aluno que queria fazer mais monitoria, procurou professor para fazer pesquisa. Você falou também, lá no ensino fundamental, gostava de ficar junto com o professor. E aí foi a mesma coisa na faculdade, você ficou junto com o professor, querendo fazer projetos juntos. Pode falar um pouco mais como é que foi essa caminhada na graduação? Uhum.